Domingo passado, comecei um assunto e iria falar mais um pouco hoje a respeito do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Te convido a abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O texto diz a descida do Espírito Santo. Atos 2, verso 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, com um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso era inédito, isso nunca tinha acontecido na história. E eles começaram a falar em outras línguas, estavam pessoas reunidas de muitos lugares do mundo, e eles começaram a ouvir Deus falar com eles na sua própria língua, apesar de serem estrangeiros, terem línguas totalmente diferentes daqueles irmãos, mas eles ouviam, porque o Espírito Santo falava com cada um na sua própria língua. Cretenses, árabes e tantos outros, todos eles disseram: todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isso dizer? E alguns zombando diziam: estão cheios de vinho. E aí o apóstolo Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, aleluia. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei, não é gotejarei, é derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória ao Senhor. Tem para todas as idades um derramar do Espírito de Deus. E o verso 18 diz: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Naqueles dias profetizarão, aleluia. E aí o verso 37 diz: e ouvindo eles, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, eu disse no domingo e repito: se você ainda não se batizou, se você já entregou a sua vida ao Senhor, mas não se batizou, não deixe passar muito tempo, já se inscreva, faça um treinamento sobre o batismo com o nosso amado pastor Nilo. Converse com ele e já se inscreva e comece a estudar o valor do batismo, essa poderosa aliança. Ele diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. E recebereis o dom do Espírito.
Oh, aleluia, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Já tem provisão para quem nem se converteu ainda, num derramar poderoso do Espírito Santo. E com muitas outras palavras, isso testificava, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ó igreja, ó mundo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia quase 3.000 almas, eu vou repetir, quase 3.000 almas se arrependeram e se entregaram ao Senhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, aleluia! E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os mesmos sinais e as mesmas maravilhas, ou até diferentes, dos quais Jesus fez, agora os apóstolos estão fazendo. Eles estão dando continuidade ao que Jesus começou, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha qual o nível de espiritualidade em que eles alcançaram, ao ponto de não dizer mais: esse carro é meu, essa casa é minha, essa fazenda é minha, tudo aqui é nosso, tudo aqui é nosso. E eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Foi um mover poderoso do Espírito Santo de Deus, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E presta atenção, no final do versículo 47, diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, porque a igreja é dele, e ele fazendo uma movimentação poderosa como essa, ele foi acrescentando pessoas à sua igreja, e muitas almas se entregaram ao Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos muito por estar diante dessa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor preservou essas escrituras que muitos tentaram destruí-la, muitos tentaram eliminar essas escrituras, mas o Senhor as escondeu, o Senhor as protegeu, e elas chegaram até nós para edificar a nossa fé. Elas chegaram até nós porque através da tua palavra nós temos entendido o plano da salvação, temos entendido o plano do batismo, e temos entendido também o batismo com o Espírito Santo, porque essas informações chegaram até nós, e elas diz respeito a nós, diz respeito aos nossos filhos, diz respeito aos nossos parentes, diz respeito aos nossos irmãos, diz respeito à igreja, diz respeito até àqueles que ainda vão se salvar. E nós te agradecemos, Senhor, por essa provisão do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela provisão do sangue, que todo aquele que se arrepender, todo aquele que crer em ti, se arrepender, será salvo. Senhor, a provisão para toda a humanidade. Quem dera a humanidade olhasse hoje para ti, Senhor, como o único e verdadeiro, e único, e poderoso, e único Salvador, porque não tem outro, tu és o único, Senhor. Se a humanidade olhasse para ti, e visse, Senhor, a tão grande salvação, a tão grande provisão, que existe no teu nome e no teu sangue. E não somente isso, nós te glorificamos, Senhor, porque não fomos chamados para sermos batistas, não fomos chamados para sermos religiosos, não fomos chamados para fazer parte apenas de uma igreja, mas nós fomos chamados para fazer parte da igreja gloriosa de Cristo, a igreja poderosa de Cristo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a igreja perfeita, a igreja que está se preparando para encontrar com o Senhor nos ares, a igreja que está se preparando para encontrar com o noivo.
Faz, Senhor, cada vez de nós, como aquelas virgens, Senhor, que estavam atentas, aquelas virgens que tinham azeite na botija, aquelas virgens, Senhor, que estavam preparadas na hora que o Senhor chegou, na hora que o Senhor, que o noivo chegou, elas estavam preparadas. Faz de nós, Senhor, igreja local, faz de nós, igreja brasileira, faz de nós, Senhor, desperta, Senhor, a igreja no mundo, para cada dia mais estarmos preparados para esses tempos, esse tempo do fim. E essa palavra diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito. E Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo o tempo dos fins, nós sabemos, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor, as gerações finais, Senhor. Os teus sinais têm se manifestado de todas as formas, as tuas palavras, elas têm sido cumpridas dia a dia. Tantas palavras e tantas profecias já se cumpriram, e outras ainda estão a se cumprir, e nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a clareza, nós temos a luz da verdade, Senhor. Nós podemos enxergar, Senhor, com os olhos espirituais. Quantas pessoas leem as Bíblias e não entendem nada, quantas pessoas acham que este livro é um livro como qualquer outro, mas aquela pessoa que ela tem o Senhor como único Salvador, aquela pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela lê a Bíblia, ela tem revelação de quem tu és, ela tem revelação do teu Espírito, ela tem revelação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, ela tem revelação da Trindade, ela tem revelação de quem ela é, diante desse Deus Todo-Poderoso, mas que nos chama de filho, esse Deus Todo-Poderoso que nos atraiu, que nos trouxe para si, porque nós nem povo éramos gentios, desprezíveis, e nós não tínhamos, Senhor, aliança contigo. E aí o Senhor veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O Senhor nos deu poder de sermos filhos de Deus, e hoje, Senhor, somos brasileiros e somos felizes, Senhor. Apesar das circunstâncias, as circunstâncias podem ser as mais adversas, mas, Senhor, nossa fé, a nossa vida não está firmada nas circunstâncias, elas estão firmadas em Ti. Nós vamos olhar para Jesus. Jesus é o autor, Jesus é o consumador da nossa fé, foi Jesus que pagou o preço por nós, e nós vamos, Senhor, seguir a nossa carreira, seguir a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, aquele que nos dá capacidade de levantar todos os dias, respirando o oxigênio, o Senhor que nos dá capacidade, nos dá vida, nos dá saúde, nos renova, nos conforta, nos consola, nos vivifica. É olhando para Ti, Jesus, é olhando para Ti que nós vamos seguir, Pai. E muito, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela revelação dessa palavra, e muito obrigado, Senhor, por nós termos o privilégio hoje de estudarmos sobre o Espírito Santo. Oh, Senhor, sobre o derramar do Teu Espírito, sobre todas as consequências e circunstâncias maravilhosas que decorrem, Senhor, de sermos batizados com o Espírito Santo, de termos o Espírito Santo fazendo morada na nossa vida, porque nós não somos mais só José, Maria, nós não somos só Samuel, Adriana, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, e isso faz toda a diferença, Senhor. E nós te somos muito, muito, muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos, Senhor, se alguém nessa reunião, se alguém, Senhor, nessa live, que esteja desanimado, que esteja de alguma forma muito entristecido, que esteja confuso, que esteja sentindo, Senhor, dores, nós queremos clamar, Senhor, pelo Teu poder, que haja cura, haja restauração, haja vivificação na vida dessas pessoas, eles sejam tocados agora, porque o Espírito de Deus está sobre a terra. Senhor, toca poderosamente sobre essas pessoas, e traz, Senhor, renovo para elas, traz restauração, Senhor. Oh, Senhor, que elas sejam vivificadas, que elas sejam fortalecidas, que elas se levantem não nas suas próprias forças, mas se levantem na força do Seu poder.
Vivifica, Senhor, a cada cristão. Vivifica, Senhor, aqueles, Senhor, que estão tentando entrar no caminho. Fortalece os seus corações, fortalece as suas estruturas, Senhor, e que nunca mais eles sejam o mesmo, eles possam andar em novidade de vida. O inimigo, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso nós não vamos andar derrotados, nós não vamos andar entristecidos e cabisbaixos, porque nós não andamos nas circunstâncias, nós andamos em Jesus, nós andamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de nós, isso faz toda a diferença. E nós queremos agora, Senhor, à luz da Tua Palavra, estudar mais um pouco sobre o derramar do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Oh, como Deus é bom. As últimas instruções de Jesus aos discípulos foi a promessa do derramar do Espírito Santo. Foi uma das últimas instruções que ele deu. Isso está em Atos 1:8. E Jesus dizendo: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí no domingo eu dizia: aqui é o confim da terra, Moisés, aqui é confins da terra. Nós estamos no Parque América, na zona sul extrema do Brasil, de São Paulo e do Brasil, mas o Senhor prometeu que essa palavra, essa promessa chegaria até nós, e ela tem chegado, e nós temos experimentado cada vez mais porções novas e diferenciadas do Espírito Santo. Porém nós não queremos nos acomodar, nós queremos ser muito gratos por tudo que Ele fez até hoje conosco, e Ele fez em nós e através de nós. Mas nós não queremos parar por aqui, porque nós sabemos que Ele tem mais para cada um de nós, e a promessa que Ele tinha feito, ela se cumpriu com o derramar do Espírito Santo nos dias da festa de Pentecostes. Irmãos, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos colocar regras em coisas que não tem regras, muitas vezes nós queremos tabular coisas do Espírito de Deus, onde elas não têm nenhuma tabulação. Começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os estrangeiros ouviam falar nas suas próprias línguas, e foi um derramar do Espírito Santo sem intervenção de homens. E você diz assim: mas como assim intervenção de homens? Você vai ver aqui que depois houve situações em que eles receberam imposição de mãos, por exemplo, mas aqui não. Aqui eles estavam orando, eles estavam adorando, como muitas vezes nós já começamos aqui a adorar ao Senhor e não houve nem pregação, porque o mover de Deus, a liberdade do Espírito Santo, ela é tão grande entre nós, e nós ficamos só adorando, e nós agradecemos ao Senhor pelos nossos líderes que têm essa sensibilidade, porque não tem uma agenda para cumprir, porque não tem um protocolo para seguir. O nosso protocolo, irmãos, o nosso protocolo é querer mais do Senhor, nosso protocolo é querer mais liberdade do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos preocupados com aquilo que nós ensaiamos, não estamos preocupados com aquilo que nós estudamos, não estamos preocupados com aquilo que nós vamos falar e quais são os horários. Nós queremos cada vez mais liberdade do Espírito de Deus, porque onde há o Espírito Santo, aí há liberdade, e nós queremos, essa é uma das bases dessa igreja, e nós nunca podemos perder a liberdade do Espírito Santo de Deus, que cada vez Ele encontre em nós pessoas mais comprometidas, pessoas que oram mais, pessoas que jejuam mais, pessoas que amam mais, pessoas que se relacionam mais, pessoas que evangelizam mais, que cada vez mais Ele encontre em nós pessoas preparadas para ser cheios do Espírito Santo. Eu citei na minha oração a respeito das virgens. Tinha virgens que estavam com
com os seus vasilhames vazios, as suas botijas estavam vazias, mas tinha outra, o outro 50%, a outra metade, ela estava com as suas vasilhas cheias de óleo. Que o Senhor encontre neste lugar aqui, homens e mulheres cheios do seu Espírito, homens e mulheres cheios da unção, homens e mulheres cheios do óleo do Espírito Santo, para transbordar, para vazar, para inundar, para derramar nesse lugar e fora dele, porque eu creio que a promessa que o Senhor tem feito para nós, ela não vai ficar só aqui nessas quatro paredes, ela vai fazer como aconteceu no derramar do Espírito Santo de Deus, ela vai tocar essa geração, ela vai tocar as pessoas ao nosso redor. Se você não crê, não tem problema, eu respeito o que você crê, mas isso é o que eu creio, é assim que eu vejo. Eu desde muito cedo, eu tenho ouvido e eu tenho visto o Senhor fazer coisas maravilhosas em nosso meio, e nós não vamos desistir, porque o nosso Deus não mente, o nosso Deus diz que vai fazer coisas maiores conosco, e eu creio que Ele fará, e se você crer, verá a glória de Deus. Atos 8, 14, 17 diz, o verso 1 diz, oraram por eles. Agora aqui, voltando um pouco antes da referência, Pedro e João foram a Samaria e oraram pelos irmãos para que recebessem o Espírito Santo. Isso está em Atos 8, 14, 17. Diz assim, e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, você pode até se converter. Eu creio que há pessoas que podem até se converter, podem até fazer parte de uma denominação, pode até fazer parte de uma igreja, mas queridos, eu acredito que é possível ser cristão, mas vazio do Espírito de Deus, infelizmente. É possível, tem um monte de pessoas que estão muito preocupadas com as suas placas, estão muito preocupadas com as suas doutrinas, estão muito preocupadas com os seus usos e costumes, mas estão vazios do Senhor, estão vazios do óleo, estão vazios do azeite do Senhor. Então, esses irmãos, eles eram cristãos, eles eram convertidos, eles estavam servindo ao Senhor com alegria, com gratidão, com devoção, mas o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. E aí chega o Pedro lá e João e impõe as mãos e eles recebem, aleluia. Irmãos, teve um homem terrível, Saulo, ele perseguiu a igreja, ele aprontou 1001, né, como se diz aí nos nossos provérbios, né, mas Deus tinha marcado a vida dele. Deus tinha marcado um encontro com ele, e o dia que ele encontrou ao Senhor, ele perdeu a visão física naquele momento, mas ali ele começou a ter a visão, a revelação de quem ele era para Deus, e de quem Deus era para ele, porque Saulo era um religioso, ele conhecia as doutrinas, ele provavelmente sabia o Pentateuco com muita profundidade, com certeza ele conhecia muito bem as leis, e ele fazia essas leis serem cumpridas, mas ele não conhecia o Espírito Santo de Deus, ele não conhecia a liberdade do Espírito Santo de Deus, ele não conhecia o mover do Espírito Santo de Deus, ele não conhecia Deus na sua profundidade, ele conhecia Deus na superfície, ou na superficialidade. Ele conhecia Deus muito por cima, um Deus poderoso, majestoso, e talvez um Deus tão longe, que não o tocava, que não mudava a sua história, e que ainda perseguia aqueles que estavam servindo ao Senhor. Mas um dia o Senhor chega para ele e fala assim: Saulo, por que você me persegue? Não, como assim? Eu te perseguo? Sim, você está me perseguindo. Mas aí, irmãos, deixando a história de Saulo um pouco de lado, porque você conhece bem essa história, que ela está em Atos 9, de 10 a 18, mas o Senhor chama um cara corajoso, Samuel. Ele chama um camarada corajoso chamado Ananias. Ele fala assim: Ananias, eu quero que você vá ungir a vida de Saulo. Peraí, Senhor. Porque, irmãos, é muito fácil ser profeta nas horas boas, é muito fácil ser pastor nas horas boas, é muito fácil ser qualquer coisa nas horas boas,
quando os ventos estão soprando, quando as velas estão abertas e infladas para um caminho que está muito confortável, mas quando vem a tempestade, quando as tempestades batem a nossa porta, muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não consegue entender, mas a tempestade bateu na porta de Ananias e ele entendeu, porque ele era cheio do Espírito, e o Senhor falou assim: Ananias, vai ungir Saulo. Mas Senhor, esse cara, ele é que prende as pessoas, ele é que castiga os cristãos, ele tem aqui ordens para nos destruir, e o Senhor diz: vai lá, porque eu tenho um plano para ele. Os planos dele não são os meus ainda, mas vão ser. E aí Ananias obedece, irmãos, que lindo. É tão lindo quanto a conversão de Saulo. Eu creio que é a obediência de Ananias como um profeta de Deus, um cara que não está disposto a Deus só nas horas boas, um cara que está disposto a fazer o que Deus manda fazer, e na hora que Deus manda, e como Deus manda. E Ananias entrou na casa onde Saulo estava, e impondo as mãos sobre Saulo, disse: o Senhor me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não era só se converter, não era só mudar de religião, não era só deixar de ser fariseu, saduceu ou qualquer outra coisa, era para ele se tornar um cristão autêntico e ser cheio do Espírito Santo. Porque para fazer o que este homem fez, só sendo cheio do Espírito Santo, e logo recuperou a vista e foi batizado. De novo, o Senhor está falando com algumas pessoas: é tempo de se preparar, é tempo de batizar. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você ainda que está em cima do muro, desça do muro, entregue a sua vida ao Senhor completamente. Você não sabe o dia de amanhã, e mesmo se você soubesse, a melhor coisa que existe para o ser humano é crer no Senhor e ser salvo. E logo ele recuperou a vista e foi batizado. O primeiro, ele foi batizado no Espírito Santo e depois nas águas. Olha que sensacional. Para o Senhor nosso Deus não tem regra, Rosângela. Para o nosso Deus não tem esse negócio: olha, você vai se converter, você vai passar por um curso de batismo e você vai descer as águas, então depois o Espírito Santo de Deus pode fazer alguma coisa por você. Não, ele foi cheio do Espírito Santo, depois foi para as águas. Quantas pessoas, quando elas receberam o Senhor, elas vieram de uma vida, de um lamaçal terrível. Quando elas receberam ao Senhor em seu coração, elas se entregaram com sinceridade, com total abertura, e o Senhor já as batizou com o Espírito Santo. O Senhor já derramou uma porção do Espírito Santo bem fresquinha, bem novinha, antes de qualquer curso, antes de qualquer aconselhamento, antes de qualquer batismo. Portanto, o nosso Deus não está a regra nenhuma, ele não está limitado a nada do que nós estabelecemos. Ele é Deus, Ele é soberano. E Paulo, outro caso, Paulo, ele chega em Éfeso, e ali ele acha discípulos, presta atenção que eu estou te falando, ele acha discípulos do Senhor, e ele disse: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, quantas pessoas estão seguindo ao Senhor, e não estão ouvindo que o Espírito Santo está disponível para o encher, para o batizar, para fazer dele um instrumento poderoso nas mãos do Deus vivo. E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha lá, Atos 19, de 1 a 6. Impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E irmãos, instantaneamente eles falaram em línguas e profetizaram. Falaram em línguas e profetizaram. Muito parecido com o que aconteceu com aqueles irmãos lá no dia, na festa de Pentecostes. Então, só fazendo um lembrete a respeito de alguns avivamentos. Eu falei agora de Atos dos Apóstolos, os casos que nós tivemos em Atos dos Apóstolos, mas o Senhor, Ele continuou a fazer isso na igreja, Ele continuou fazendo. E depois, eu falei no domingo, Ele fez um avivamento maravilhoso com a vida de John Wesley. Depois Ele usou Charles Finney. Depois Ele usou Jonathan
Edwards, ele usou os irmãos moravianos que viraram esse mundo de ponta cabeça, ele usou Charles Spurgeon, ele usou o Moody, ele usou William Joseph da Rua Azusa, que esse avivamento, como eu disse, toca as nossas vidas até hoje. Irmãos, presta atenção, ele diz assim: só que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Ali, naquele tempo, as pessoas já estavam recebendo ali a promessa que o Senhor tinha feito lá em Joel, Joel, há 835 anos antes de Cristo, quando chega ali na festa de Pentecostes, eles recebem aquele derramar do Espírito Santo de Deus, e ali, irmãos, Pedro se levanta e diz assim: isso é o que o Senhor prometeu para nós há quase 1000 anos, e está se cumprindo hoje. E aí ele diz: o Senhor está se derramando, Ele se derramou sobre nós, porque essa promessa é para o fim dos tempos, e ali o Senhor já se derramou sobre a igreja, e a igreja vem desfrutando, por todos esses nomes e tantos outros que não é possível numa ministração pequena como essa de citar, mas o Senhor vem fazendo avivamentos e avivamentos e avivamentos, e revoluções e revoluções e revoluções espirituais. O Senhor está sempre levantando a igreja, o Senhor está sempre despertando a igreja, e a igreja brasileira é uma igreja abençoada, é uma igreja abençoada. O Senhor tem, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando hoje, por causa de pandemia, mas o Senhor ama essa igreja, e o Senhor tem cuidado dela com muito zelo, apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, apesar de todas as limitações que nós temos, mas o Senhor ama a igreja, e Ele tem cuidado. E queridos, que nós possamos valorizar a liberdade que nós temos no Espírito Santo aqui no Brasil, e nós possamos valorizar a liberdade que o Senhor tem dado, de nós termos templos como esse, para cultuarmos ao nosso Deus. Se você pode, se você não está numa idade de risco, numa idade, ou num momento de saúde, de algum risco, é tempo de voltar, é tempo de servir ao Senhor, é tempo de se entregar ao Senhor com toda a gratidão, porque Ele tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós, e Ele diz: nos últimos dias, aqueles que quiserem, eu vou me derramar sobre eles, e eu quero ter o meu coração cada vez mais amolecido pela unção e pelo óleo do Espírito Santo de Deus, que é a unção do Senhor. Cada vez mais amoleça o meu coração e o seu, e cada vez mais os nossos ouvidos os nossos ouvidos espirituais, é claro, estejam sintonizados à voz do Senhor, ao comando do Senhor, e nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor planejou para nós. Que uma palavra que você ouve muito da minha boca é sobre o plano original de Deus. O que importa é o que Deus pensa de nós, o que importa é o que o Senhor pensa de nós, porque é Ele que nos capacita. Muitas vezes, quando nós estamos numa nova empreitada, quando nós estamos num novo ministério, quando nós estamos num novo desafio, muitas vezes nós não nos sentimos capazes. Eu geralmente falo isso para um novo líder. Eu falo, quando um novo líder começa a andar, ele está com aquele frio na barriga, ele está com aquele desespero, ele está com todas aquelas incertezas, todas aquelas seguranças, e eu sempre falo para ele: não olhe para as suas mãos, não olhe para as suas forças, olhe para Jesus, porque Ele te chamou, e Ele vai te capacitar. Eu pelo menos nunca, e eu já ouvi muitos líderes falar isso, a gente nunca se sente pronto, a gente nunca se sente capaz. E irmãos, eu acredito assim, se eu não tiver certo, você me perdoa, mas é minha linha de pensamento. Eu penso que eu não tenho que me acostumar com as coisas de Deus, eu tenho que ter temor a cada vez que eu pego um microfone, a cada vez que eu faço uma visita, a cada vez que eu faço uma live, a cada momento de aconselhamento, a cada momento de oração com os meus amigos, com os meus irmãos. Eu não quero acostumar com isso, eu não quero acostumar com pregações, eu não quero acostumar que isso seja uma coisa assim muito fácil para mim. Cada pregação, cada dia para mim de ministração é algo muito intenso,
intenso, é algo muito forte. São dias que eu fico numa concentração diferente, eu fico num estado emocional diferente, eu fico apreensivo, e há tantos anos eu venho ministrando a palavra de Deus, mas isso para mim não é uma coisa natural, isso não é uma coisa banal e qualquer. Há muita responsabilidade subir aqui e falar do nosso Deus, falar da palavra do Senhor e ensinar os outros. Por isso eu jamais quero que isso seja algo normal para mim. Eu ministrei muitos anos louvor, e irmãos, todas as vezes que eu subia com as pernas trêmulas, eu subia com a respiração ofegante, e cada vez antes de dizer o primeiro graça e paz, aquilo era uma tortura, e eu nunca me acostumei a servir ao Senhor, eu nunca me acostumei a ministrar a Ele, e eu tenho certeza que muitas experiências sobrenaturais nós tivemos em momentos de adoração, porque a gente sempre levou a sério. E eu louvo a Deus por esses ministros que tem até hoje, que eles mantêm a base, eles mantêm a chama viva, eles mantêm a unção de Deus nesse lugar. São pessoas comprometidas com louvor, são pessoas comprometidas com oração, são pessoas comprometidas com as ministrações que fazem. Eu tenho certeza, eles não sobem aqui de qualquer jeito, e é por isso que eu tenho o carinho, eu tenho o prazer de agradecer a cada um deles que trabalham, a cada um deles que estão fazendo, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande, e eu quero nunca, jamais me acostumar a pregar, eu quero jamais me acostumar a ministrar um louvor, eu quero jamais me acostumar a fazer uma oração. Eu quero sempre ter esse temor, eu quero sempre ter essa dependência do meu Deus, essa dependência do Espírito Santo de Deus, porque eu acho que o dia que eu me achar o cara, ou qualquer outro ministro se achar, e ele tem condição de chegar aqui e fazer algo natural para uma igreja sobrenatural, ele está fora. Esse lugar não é lugar de pessoas comuns, é lugar de pessoas que se entregam ao sobrenatural, ao Deus sobrenatural, ao Deus de todo poder, de toda unção, porque o nosso louvor tem que tocar e tem que mudar a história. Eu creio, Caio, eu creio que nós já experimentamos e vamos experimentar mais, pessoas na ministração de louvor, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo confortadas. Quantos e quantos testemunhos eu tenho da minha vida e tenho de vida de pessoas, e nós chegamos aqui enfermos, chegamos aqui com dor, chegamos aqui angustiados, chegamos aqui desesperados. Quantas pessoas entraram aqui nesse templo durante esses anos, chegaram aqui e já tinham dito em seus corações: hoje é o último dia da minha vida. Só que quando ele chegou aqui, ele não viu uma igreja batista, ele não viu uma igreja cheia de regras, uma igreja cheia de coisas. Ele viu o Espírito de Deus fluindo e agindo com total liberdade, porque o Senhor disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, nos últimos dias me derramarei sobre vocês que derem lugar. Por isso nós temos que intensificar o nosso tempo de oração, nós temos que aumentar, tem que subir a régua, tem que aumentar mais o nível. Se nós estamos orando X tempo, vamos orar o X mais X. Se nós estamos lendo a palavra Y, vamos Y mais Y, vamos subindo, vamos galgando no Senhor, porque Ele tem coisas sobrenaturais, Ele tem coisas fantásticas para nós. E eu quero, irmãos, cada dia mais experimentar das grandezas do Senhor, da revelação do Senhor, do poder e da unção e da glória do nosso Deus, porque o nosso Deus é o único vivo, é o único que habita no meio dos louvores, é o único que se manifesta. Quantas vezes nós estamos aqui em ministrações e o Senhor começa a se mover entre nós e a gente não se aguenta, e a gente começa a cantar, a gente começa a salmodiar, a gente começa falar em línguas, a gente começa a cantar cânticos espirituais, porque nós temos liberdade, e Ele vai se movendo, e Ele se vai movendo, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai vivificando as pessoas. As experiências sobrenaturais com o derramar do Espírito Santo, elas são diferentes, mas a promessa se cumpriu. Cada um deles tiveram experiências muito diferentes, mas o que importa é que a promessa do Senhor se cumpriu. E eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Interessante que o falar em línguas está em quase todas as experiências. Não disse todas, mas eu disse quase todas.
Sabe, queridos, antes do derramar do Espírito Santo nos dias de Pentecostes, nunca os cristãos tinham experimentado falar em línguas, em outras línguas, ou em línguas sobrenaturais, línguas do Espírito de Deus. Eles nunca. E depois que o Espírito Santo foi derramado lá na festa de Pentecostes, eu acabei de ler para vocês que muitos cristãos não sabiam que era isso. Isso é coisa da nossa geração, é um privilégio de nós. Por isso que o nosso pastor, o apóstolo Dirceu, ele fala bastante, ele tem batido bastante nessa tecla a respeito de João, que era o maior considerado, o maior profeta, mas ele era da velha aliança, ele não tinha o Espírito Santo como nós, com a liberdade que nós temos, porque o Espírito Santo se derramou depois de João. E nós somos aqueles que temos de tudo do nosso Deus. E nós estamos parecendo um bando de crianças mimadas. Como assim, pastor? Porque você já viu como é uma criança mimada? Ela não valoriza o que ela tem. Parece que aquelas coisas sempre estiveram ali. Parece que aqueles videogames, o meu filho falou que PlayStation 5 custa 10 mil reais. Eu vou, pai, olha o preço disso. Eu falei, meu Deus, com o preço de um carro. Mas uma criança bem abastada de uma família rica, ela recebe um PlayStation de 10 mil reais e ela acha que aquilo é uma coisa mais normal e mais banal. E nós somos mais ou menos assim. Parece que quanto mais nós temos, mais liberdade, quanto mais nós temos à nossa disposição, tudo que o Espírito Santo pode nos dar, parece que a gente faz como uma criança mimada, como uma criança rica. A gente pisa favos de mel e não valorizamos o que nós temos a nosso dispor. Sabe, queridos, nesse mover, nessa movimentação do Espírito Santo de Deus, Ele deu dons de revelação. Eu vou citar alguns, porque isso vai ser só citar mesmo. Não há tempo para falar sobre eles num espaço tão curto de tempo. Mas eu vou falar que dons de revelação é palavra de sabedoria. Ele também deu palavra de ciência e conhecimento. Ele deu discernimento de espíritos. Ele deu também dons de poder. Quais são? Dom da fé, operação de milagres, dons de cura. Ele também deu diversidade de operações, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu vou poder falar só sobre línguas, um pouco, bem breve, porque já estou finalizando. Mas o falar em línguas é uma linguagem de oração, que deve ser distinguida do dom de variedade de línguas. Vou repetir. O falar em línguas é uma linguagem de oração que deve ser distinguida do dom de variedade de línguas. São coisas diferentes. A linguagem de oração é a porta de entrada para uma vida intensa com o Espírito de Deus. Por quê? Porque se você é cristão, irmãos, reivindique do Senhor falar em línguas. Você pode falar, eu não estou falando do dom de variedade de línguas, estou falando de línguas sobrenaturais, línguas do Espírito Santo de Deus. Ela é a porta de entrada, e essa língua, ela é para edificação pessoal. Por isso que eu não vou chegar aqui e orar em línguas, e falar em línguas com vocês, ainda que eu falo. Mas eu não é para falar aqui no púlpito, não é para pregar para vocês em línguas, porque se eu começar aqui, é só um exemplo, eu falo isso o dia inteiro, a qualquer momento, a língua espiritual ela está em mim, ela demorou um pouco para entrar, demorou um pouco, a minha busca foi grande, mas um dia eu recebi, mas essa língua ela só serve para mim, que é para a língua de edificação, é para que o meu espírito ore com perfeição, com o Senhor. Mas essa você pode adquirir. A linguagem de oração descrita em Marcos 16 é para todos que creem. A variedade de línguas que não é para todos. Aí é diferente. Vou provar para você. Mateus 16, 15 a 20 diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. Se tivesse uma pessoa na minha frente, nem sei se eu posso mexer tanto assim, mas se tivesse uma pessoa na minha frente
eu estaria acompanhando ela. Ele diz, esses sinais acompanharão os que creem. A diferença é essa, se nós cremos. Se nós cremos, os sinais acontecem, eles os seguem. E diz, em meu nome expulsarão demônios. Quanto cristãos estão com medo, têm medo de expulsar demônios. Inclusive, se Deus quiser, em novembro, o nosso apóstolo vai dar um seminário no Zoom sobre expulsão de demônios, libertação de cativos. Já estou fazendo propaganda antecipada. Acredito que em novembro vai dar certo. Nós vamos ter, como nós tivemos uma aula ontem, sobre finanças. Vamos ter aulas sobre libertação. Por quê? O Senhor disse, em meu nome expulsarão demônios, e nós não temos que ter medo disso. E Ele diz, falarão novas línguas. Mas é o que creem. Lembra que eu disse? Pegarão em serpentes, fala de coisas e situações perigosas. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão mão sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. São níveis, queridos, que nós precisamos atingir. Se não atingimos ainda, mas é possível, porque está aqui. E a palavra do Senhor diz que, se nós crermos, nós vamos fazer essas coisas. E claro que muitas delas nós já fazemos, mas tem outras que nós precisamos ter mais. Receber mais poder, mais unção, mais óleo. Depois de ter lhes falado, o Senhor foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Deixa eu ver que horas são. Estou acabando. Deixa eu falar aqui, já que eu entrei em línguas, eu não vou poder falar dos outros, mas deixa eu te falar sobre, tirar uma dúvida sobre tipos diferentes de línguas. Há pelo menos 3 tipos bem distintos de manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Não é falar em línguas, não é uma coisa só e uma ação só do Espírito. Eu vou te falar pelo menos 3 situações. A oração em línguas, que é a oração, a linguagem de oração. Essa é para os que creem. Pegou? A oração em línguas, a linguagem de oração é aos que creem. O verso que eu acabei de ler. Aos que creem, expulsarão demônios, farão novas línguas e tal. O dom de variedade 2. O dom de variedade de línguas é um dom específico, assim como o dom da profecia, dom de cura, dom de milagres e assim por diante. Esse é um dom. Dom de variedade de línguas é diferente de falar em línguas. Ok? Tá. E 3. Línguas como um sinal aos incrédulos. Ela deriva, ela sai do dom de variedade de línguas. Aí é dom. Ok? Então, vou te mostrar um resuminho. Se eu tivesse o data show aqui, te mostraria. Mas, oração em línguas. O homem fala a Deus para edificação pessoal e ninguém entende. Tem alguns irmãos aqui comigo, e se eu falo em línguas agora com eles, não entendem nada. Para eles, não estou. Por quê? Porque essa é justamente a linguagem de oração que qualquer cristão pode ter, e ela só serve para minha edificação. Por isso, nós que ministramos a palavra, nós ministramos louvor, nós não devemos chegar aqui e ficar falando em línguas para a igreja, porque a igreja não está entendendo nada. E a Bíblia diz, se você fala em língua na igreja, você tem que interpretar. Se você não interpretar, fica calado. 2, variedade de línguas. Deus fala ao homem, edificação coletiva, e todos entendem. Aqui, ó. Essa variedade de línguas foi a que aconteceu lá com aqueles irmãos, porque eles falavam em línguas sobrenaturais, como essa que eu disse agora, desse tipo, ok? Mas as pessoas entendiam. Aí é um dom diferente. Aí é o dom de variedade de línguas, e as pessoas, elas entendem. Você fala em línguas, eu conheço, ou já vi ministrações de pessoas com experiência no assunto. Por exemplo, uma pessoa da Índia chega no aeroporto e o Senhor diz, vai lá e ora com essa pessoa. Diz o Senhor, mas aquele camarada é russo, eu não falo a língua dele. E o Senhor diz, vá lá e ore por ele. E aquela pessoa vai lá e começa a orar pelo aquele russo, e ela começa a orar em línguas, na variedade de línguas, e Deus começa a falar em russo com aquela pessoa. Deus começa a falar com ela, assim exatamente como aconteceu com aqueles irmãos no dia de Pentecostes, ou lá ali na festa. A gente tem hábito de dizer assim, né? Ali na festa. E tem a língua de ensinar aos incrédulos. O homem fala de Deus a outro homem, a edificação de terceiros,
mas só quem recebe a mensagem que entende. Essa daí é que deriva da variedade de línguas. Olha que são três coisas totalmente diferentes. Uma língua é para sua edificação, a outra língua é quando Deus fala ao homem para edificação coletiva e todos entendem. E o outro, isso aqui está muito ligado, depois se a gente um dia puder falar, isso está muito ligado com o entendimento profético, né? Quando você tem essa condição de falar e de interpretar, se torna uma profecia, e tem os sinais incrédulos, que o homem fala de Deus a outro homem, para edificação de terceiros, mas nem a pessoa que está falando sabe. Quem recebe, entende, porque é o Senhor que está traduzindo, interpretando para eles. Rosângela, se vocês quiserem subir. Fazendo um novo quadro comparativo das distinções entre línguas e profecia. Trocando o título, profetizar, por línguas com interpretação. Fica clara a diferença entre esses dois tipos do falar em línguas. Presta atenção. Línguas sem interpretação é o homem, fala a Deus, ninguém entende, é para edificação pessoal. Agora, línguas com interpretação, que é essa que é para falar na igreja, e um dia a gente vai aprofundar nesse assunto, Deus fala aos homens, todos entendem e a edificação é coletiva. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando, a edificação é coletiva. E 1 Coríntios capítulo 14, 27 a 28 diz, se alguém falar em língua, faça isso por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez, e que haja intérprete. Presta atenção, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Confira aí na sua Bíblia, 1 carta aos Coríntios 14, 27 e 28. E o Senhor, Ele tem se derramado, e Ele quer que a igreja, esse aqui, que eu só pude falar sobre o dom de línguas, mas esse é um dom de fácil acesso. Não desista, de repente você está dizendo assim, puxa vida, eu já busquei tanto tempo, sabe Joe, eu busquei tanto tempo, e Deus nunca me deu o dom de línguas, então eu vou desistir. Não, Ele diz, aqueles que creem, podem receber. Peça ao Senhor, é para a sua edificação pessoal, é para você ser edificado pelo Senhor, e através do Senhor na sua vida. Peça ao Senhor, não desista, ainda que demore. E eu poderia te contar algumas experiências, mas vou contar a minha bem rapidinho, para quem nunca ouviu. Eu queria muito, e desde muito jovem eu buscava, eu via todo mundo falar em línguas, eu queria falar em línguas, eu não conseguia. E eu participava das vigílias, eu participava de reunião de oração, e eu chorava, e eu gritava, e nada de falar em línguas. Mas para resumir a minha história, um dia o Senhor deu uma palavra ou pequenas frases, coisa muito pequena, e eu comecei a falar, eu estava orando e começava a falar uns negócios diferentes, falei, ué, que estranho, que esquisito isso. E aí um dia eu procurei um dos nossos pastores, e eu disse para ele, olha, está acontecendo isso comigo. Ele falou assim, o Senhor já está colocando um novo vocabulário nos seus lábios. E eu disse, e o que eu faço? Ele falou, continua falando, porque ele vai aumentar, à medida que você praticar esse tempo de oração, essas línguas elas vão se conectar e elas vão aumentar. E foi isso que aconteceu. E hoje, irmãos, se eu estiver orando, se eu passar de meia hora orando, as variedades de línguas vão entrando, eu vou orando muitas e muitas línguas diferentes. E elas começaram com uma palavra, e depois pequenas frases, e hoje eu posso tagarelar 24 horas se eu quiser, eu posso tagarelar no Espírito, porque eu sei falar no Espírito, porque eu tenho o dom de línguas, e porque eu estou aqui, é para falar que você também pode, que se você crer, você pode estar à sua disposição, você pode falar em línguas do Espírito, porque Ele já se derramou sobre nós. E a promessa diz respeito a você, aos seus filhos, aos jovens, aos idosos, a todos, aos servos, às servas, e a todos até quando o Senhor ainda vai chamar. Já tem disponibilidade, já tem provisão. Então receba, se encha do Espírito Santo de Deus cada vez mais.
E Rosângela me permite falar só esse versículo. Diz assim, Efésios 5, 18 a 21, diz: não se embriaguem com vinho em que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que nós cantamos, por isso que nós salmodiamos, por isso que a gente dá lugar para o Espírito de Deus, porque a gente não faz isso aqui para encher espaço no culto, para esperar as pessoas chegarem. Nós erguemos um trono de adoração nesse lugar, nós erguemos um trono e tronos de louvor e adoração ao nosso Deus, e Ele está entronizado entre os louvores do seu povo. E Ele diz: quando vocês se reúnem, vocês têm salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando vocês se reúnem, eu estou no meio de vocês. Por isso nós adoramos ao Deus de toda a glória. E